Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês, hoje e sempre. A palavra que o Senhor trouxe hoje, ela está no livro de João. João 13. João 13, onde diz: Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, ele dá um ensinamento aos discípulos, quando ele lava os pés dos discípulos. E este mesmo Jesus que lava os pés dos seus discípulos, ele é o Jesus revelado também em João, mostrando que ele estava com Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já estava com Deus. Quando ele aqui em João 17, que Jesus faz a oração sacerdotal, já se despedindo dos apóstolos, porque ele sabia que era chegada a hora de sua crucificação, do seu sacrifício por nós. Então ele fala com Deus. Ele diz ao Senhor que glorificou o Senhor na terra. Eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele estava com Deus, antes que houvesse mundo. E aqui, no 17:24, no capítulo 17 de João, versículo 24, ele falando com Deus diz assim: Pai, a vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, Jesus estava com Deus. Jesus estava na glória com o Pai, no mais alto e sublime trono. E ele se fez homem para morrer por nós, para nos ensinar a verdade, para que nós pudéssemos, através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós pudéssemos, através dele, chegar ao Pai. Chegar ao Pai e ter uma vida eterna com o nosso Criador, o nosso Pai. Então, este é Jesus, a majestade santa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, ele lava os pés dos seus discípulos, ensinando como é que se deve tratar uns aos outros. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo.
Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pediu para Deus lavá-lo todo. Pedro amava muito a Jesus. E aí ele entendeu: já que eu não vou ter parte com ele se ele não lavar os pés, que me lave as mãos e a cabeça. E o Senhor responde: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. O que Deus está falando aqui, através do nosso Senhor Jesus Cristo, é que quando nós estamos limpos espiritualmente, essa limpeza exterior é secundária. Ele colocou aqui, por que ele fala da nossa limpeza interior? Porque ele diz: e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estão limpos. Então a limpeza que Jesus falava aqui era o espírito dos apóstolos que ainda não estavam entendendo tudo. Ali eles não estavam entendendo quase nada, porque eles só passam a entender quando Jesus ressuscita, que eles veem Jesus ressuscitado, e aí quando eles recebem no Pentecostes o Espírito Santo, foi quando Pedro falou, e naquele discurso de Pedro, 3.000 almas foram salvas. Foi porque Pedro entendeu tudo. Aí Pedro entendeu por que Jesus estava lavando os pés dele. Aí Pedro entendeu tudo. Mas até aqui, Pedro só amava Jesus. Amava. Olha que foi o que chegou mais perto de Jesus no momento que Jesus foi abandonado por todos. No momento de que Jesus estava sendo executado. Estava sendo sacrificado por nós. Pedro negou Jesus porque ele estava tão pertinho. Por que os outros não negaram Jesus? Porque os outros estavam bem escondidinhos. Mas Pedro não suportou ficar longe do mestre. Pedro ousou se aproximar. Ele ficou por ali. Ele não conseguia se apartar de Jesus. Por isso que ele esteve tão junto ali que ele, por 3 vezes, ele teve que negar Jesus. Porque por 3 vezes perceberam que ele era um dos que andava com Jesus. Pedro amava muito Jesus. E por isso ele não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque ele achava que era uma humilhação para Jesus lavar os pés dele. Porque vocês imaginem, quando Jesus pegou aquela bacia e a toalha, o que passou pela cabeça dos seus apóstolos ali? Os discípulos de Jesus, eles ali, eita, ele vai querer que quem lave quem? Eu não vou lavar os pés de fulano. Ah, também quer isso? Eu não vou. É assim que nós somos. Nós somos exatamente assim. Nós temos muito orgulho. E aqui Jesus estava quebrando o orgulho através da ação dele mesmo. Ali Jesus estava ensinando, se eu estou lavando, e ele continua aqui. Ele explica, ele diz a Pedro, e aí ele diz que nem todos estavam limpos. Ele faz a referência na limpeza espiritual, da alma, a limpeza do nosso interior. Então, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ele disse, nem eu sou maior do que o Pai que me enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem.
Não adianta só saber, conhecer a palavra de Deus e não praticá-la. Nós conhecemos para praticá-la. Esse é o objetivo, conhecer a verdade, para a verdade nos libertar. Nos fazer agir conforme a vontade de Deus. E ele disse: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está falando sobre Judas. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Que ensinamento! Jesus, ele fez totalmente diferente daqueles fariseus. Completamente diferente. A revolta que os fariseus tinham era essa. Porque Jesus, ele praticava, ele ensinava através de suas atitudes. Ele não fazia como os fariseus, que mandavam que as pessoas fizessem, colocavam um jugo pesadíssimo sobre as pessoas, mas eles não praticavam. Eles conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Eles eram apenas religiosos. E a religião em si, ela não salva ninguém. Mas o reconhecimento da verdade é que salva. Entregar a sua vida ao seu Criador, aquele que é autor da sua vida, é que é o certo, é que te salva. E entregar-se a Ele é renunciar ao seu eu. Então ali, quando Jesus lavou os pés, Ele estava ensinando para cada um daqueles e para nós que devemos renunciar daquele nosso orgulho. Eu me amo, eu me amo. Por isso que ele diz logo, ele sabe tanto que nós nos amamos muito, que ele diz, amai ao teu próximo como você ama a você mesmo. Então aqui ele está ensinando exatamente isso. E aqui lavar os pés, aqui significa muita coisa. Aqui ele disse, se os pés, então, até você chegar e se humilhar diante de uma pessoa e ajudar uma pessoa e se ajoelhar para se prostrar mesmo, clamando a Deus por alguém, você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Por isso que o lavar os pés seria a última coisa que um faria para o outro. Que um daqueles que estavam ali, 3 anos aprendendo com Jesus, ali já era o final. Jesus já estava na ceia, se despedindo. O traidor, ele ali comeu, molhou o pão ali no vinho, no prato de Jesus, e ele foi falar com os traidores, com os sacerdotes, para entregar Jesus. Para dizer que ia dizer o lugar onde Jesus estaria. E com um beijo ele traiu o Senhor. Mas para se cumprisse as Escrituras. Então isso era esperado. Quando Jesus escolheu os seus apóstolos, ele escolheu o traidor sabendo que ia traí-lo. Sabendo que ele precisava aprender alguma coisa. Ele estava trabalhando ali a vida de todos. E ali, no final, Jesus vai e dá o último ensinamento, antes de ser entregue, para ser crucificado. Ele dá aquele último ensinamento. Ele pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés
de cada um deles. E depois ele explica, vocês entenderam o que foi isso? É para que vocês façam a mesma coisa. Nós devemos fazer. Nós devemos ajudar o nosso próximo. E não faz mal pedir perdão quando nós desagradamos alguém. Ah, mas eu vou me humilhar, é? Então eu que vou ceder, eu que vou pedir perdão, mas ela me provocou, ou então ele me provocou e eu que vou pedir perdão. Sim, alguém tem que tomar a iniciativa. E às vezes é você que tem que pedir perdão, mesmo sabendo que você foi magoada pela pessoa. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Mas um coração orgulhoso, ele não agrada a Deus. Então, aqui o lavar os pés é como que Deus diz, se até lavar os pés, então tudo que você faça para você viver em paz com seu irmão, para que você possa abençoar o seu próximo, faça. Seja exemplo. Seja exemplo. E comece dentro da sua casa. Comece dentro da sua casa com os seus, os mais próximos, do seu sangue, sua família. Os seus. Comece com eles. Busque uma forma, como é que eu faço para lavar os teus pés? O que você está precisando? Às vezes nós estamos no mesmo lugar, no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, mas não estamos juntos. Não estamos olhando para o outro como deveríamos. Estamos olhando mais para o celular. Vocês pensam, mas ela tem uma raiva muito grande de celular. Tenho não de jeito nenhum. Agora tem que saber fazer bom uso dele e nunca colocá-lo como prioridade. Prioridade é Deus primeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas, até o celular, o de última ponta, o mais moderno de todos. Amar a Deus acima, sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito. E aí você ame o seu próximo como você ama você mesmo. Fazendo isso, você vai agradar a Deus e vai ser a coisa mais simples do mundo. Você lavar os pés do seu irmão, do seu próximo. Começando em casa, mas aí continua. O seu próximo, aquele que está precisando de sua ajuda. Tenha certeza, alguém precisa de você agora, hoje. Não deixe para amanhã. Se você pode ajudar essa pessoa hoje, com o que você tiver, se você não tiver nada materialmente, você tem muito espiritualmente para dar. Pois doe. Dê alguma coisa que você sabe que vai salvar aquela pessoa, vai ajudar aquela pessoa naquele momento, vai socorrer aquela pessoa. Faça isso. É uma forma de você dizer, Jesus, eu te amo. Quando você obedece ao que ele disse. Ame o seu próximo como você ama você mesmo. E aqui ele estava ensinando. Aqui ele está explicando para nós. Se tem uma coisa muito boa que você tem ali, uma coisa maravilhosa, que você sabe que vai... Pronto, o que aconteceu comigo quando eu conheci a verdade, em 1989. Eu queria que todo mundo provasse daquilo que eu estava sentindo. Então, sabe aquela pessoa que eu não podia chegar numa fila, eu não podia chegar num lugar que eu visse alguém que eu não quisesse de alguma forma ver se entrava com um assunto que Jesus Cristo vive. E que sua vida pode ficar maravilhosa se você entregar sua vida a Jesus. Era o tempo inteiro querendo fazer isso, porque eu lembro que eu insisti muito com um irmão que eu amo muito.
E ele disse, você é muito insistente. Me deixe à vontade de querer ou não acreditar nele. Você é muito insistente, você fica na mesma tecla o tempo todo. Aí eu disse, sabe o que é? É porque quando você tem um doce muito gostoso, uma coisa muito maravilhosa, e você prova dele, você quer que as outras pessoas que você ama provem também. E você fica querendo que todo mundo prove daquele doce maravilhoso. Então eu fiquei, sabe o crente chato? Pronto, eu era uma crente chata, porque coisa incrível é quando você conhece a verdade, você quer passar para outra pessoa. Aí, irmãos, você tem que se conter. Você disfarça, faz como eu. Eu faço, sabe aquela coisa, caiu uma coisa aqui, aí eu vou pegar? Então vocês façam desse jeito, para não ficar tão chato como eu. Entendeu? Porque muitas vezes você, de tanto falar isso, você se torna desagradável. Então, saiba abordar, peça o discernimento a Deus. Eu comecei a pedir o discernimento a Deus, saber como abordar. E assim, às vezes, pronto, eu soube que havia um encontro, uma reunião de pessoas que eram pessoas que tinham muito conhecimento científico e tudo, mas que com a graça e a misericórdia de Deus tiveram um encontro com Deus, uma experiência com Deus. E eles se reuniam num hotel muito chique, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, onde eu moro. Na verdade, eu moro em Parnamirim, que é colado com Natal. Eu pedi muito a Deus para quando me aposentar, morar no interior. Eu pedia isso a Deus. Quero morar no interior, ter uma vida mais tranquila, mais sossegada. E aí Deus me colocou para morar assim bem próximo mesmo, poucos minutos de Natal, mas já é Parnamirim, né? Mas o que eu digo é essa reunião que tinha dessas pessoas, doutores de várias ciências e tudo, então, que tinham descoberto a verdade, que tinham tido uma experiência com Deus. Então, eu soube que ia ser um testemunho de um médico, certo? Um obstetra. E que ele falando de uma experiência que ele teve, que uma mulher quase morrendo, a mulher ela teve uma hemorragia muito grande quando ela foi ganhar neném. E ela teve aquela hemorragia muito grande e o médico tentando de tudo, e não conseguia conter aquele sangue. Toda forma, tudo que ele conhecia, ele usou ali para conter aquele sangue, salvar aquela mulher. E ele viu a mulher se esvaindo e não tinha jeito. Aí ele lembrou que alguém tinha dito que se você pedir a Deus, você vai ver. Alguém falou de Deus para ele. Aí quando ele viu que a ciência não tinha como resolver a situação dele, ele se ajoelhou, levantou os braços e disse, Senhor, me disseram que o Senhor existe, que Deus existe. Pois se o Senhor existe mesmo, dê um jeito que eu não perca essa mulher. Ela está se esvaindo e eu não sei mais o que fazer. Quando ele disse isso, Deus fez o sobrenatural e aquele sangue parou de derramar e aquela mulher sobreviveu. E ele ficou encantado com a grandeza de Deus. Ele disse, por mais que a ciência cresça, ela veio dele. Porque como foi aqui? Isso aqui é porque ainda não se sabe como é que se consegue parar esse sangue de um jeito que aqui eu não tinha nenhum recurso para parar o sangue dessa mulher, mas Deus tinha. Então esse homem se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou crente verdadeiramente, crente em Cristo, um cristão de verdade. Ao ponto de ir dar esse testemunho de que ele não tinha mais solução, ele não tinha mais nenhum recurso ali para salvar aquela vida. E quando eu soube que ia haver esse testemunho, eu peguei um irmão meu, que é da área, um irmão meu que é médico, e levei, e olha o que foi que eu fiz, eu convidei ele para jantar comigo, porque era um jantar nesse hotel, ia ter essa palavra. E aí eu peguei, não disse da palavra, disse que ia ter um jantar, eu não menti para ele. Eu disse que ia ter um jantar e eu estava convidando ele para esse jantar, para ele ir comigo e com meu esposo, e com a esposa dele. Aí, irmãos, eu sei que aí ele chegou nesse lugar, e antes de servir esse jantar,
fecharam a porta, tudo com ar-condicionado, e aí muito organizado. Aí, quando meu irmão percebeu que se tratava disso, ele olhou para mim, mas ele é maravilhoso demais. Ele segurou ali o tempo todo, não disse nada, mas ficou ali recebendo aquela mensagem. A palavra de Deus, o testemunho tremendo daquele médico. E todo mundo feliz, glória a Deus, todo mundo muito feliz. E ele ali, olhava para mim e eu digo, meu Deus. E agora? E a esposa dele é uma pessoa maravilhosa, sorria, muito bom aqui, tudo, muito satisfeita. Aí quando voltamos, meus irmãos, quando estávamos no carro, ele que me levou, o meu esposo, no carro dele, me pegou na minha casa e me levou para esse jantar que eu convidei. Aí eu ali no carro com ele, ele disse, olha, não faça mais isso comigo não. Não faça mais isso comigo não, viu, Deusinha? Você, um tratamento carinhoso, um apelido. Ele disse, mas não faça mais isso não, viu? Porque você não me falou que era isso. Realmente, irmãos, eu não falei. Quer dizer, eu errei. Eu deveria ter dado pelo menos, mas eu sabia que se eu tivesse falado, talvez ele não quisesse ir. E eu queria que ele provasse desse doce. Então, às vezes, nós somos desagradáveis. Mas eu tenho certeza, a esposa dele gostou muito. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E esse meu irmão, ele é muito usado por Deus. Ele já me abençoou inúmeras vezes. Ele já me ajudou muito. Ele é uma pessoa extremamente boa. Ele tem um coração maravilhoso. E quando ele entender essa verdade, aí a plenitude total da vida dele. E eu insisto, eu sou daquele povo insistente. Então, para não aborrecê-lo, nunca mais eu chamei para esse tipo de jantar, não é? Então, mas eu estou dando só uma dica a vocês. De repente, vocês usam alguma estratégia para levar a palavra de Deus para alguém que você quer que Deus alcance. Corra esse risco. Depois, eu tenho certeza que ele me perdoou. Tenho certeza absoluta. Depois passou. E a palavra, ela ficou. Com certeza, essa palavra ficou. A palavra do Senhor não volta vazia nunca. Isso é uma forma de você pensar no outro. Essa é uma das formas. Mas você vai ter muitas. Deus vai te dar muitas estratégias para você falar de Deus para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós. Todos nós precisamos do nosso Pai. Todos nós precisamos do nosso Pai. Nós só somos completos quando nós nos reencontramos com o Pai. Porque nós saímos dele. O Espírito que habita em nós veio dele. Então, como é que eu posso ter uma vida perfeita, maravilhosa aqui na terra, sem ele? Sem o Pai? É impossível, não tem sentido. Tem um vazio dentro de cada um de nós que só é preenchido com ele, com o Espírito Santo de Deus. Tem gente que corre para as drogas, faz alguma coisa tentando se preencher, porque está incompleto. É porque esse vazio só é preenchido com ele, com o seu Criador, com aquele que soprou o fôlego de vida em você. Aquele que fez você respirar quando você chegou aqui, quando você saiu do ventre de sua mãe. Então nós temos que falar sobre ele o máximo, porque o adversário de nossas almas,
Ele tem se ocupado e muito em blasfemar, em negar o nosso Deus, o nosso Criador. Porque ele, o adversário de nossas almas, quer nos destruir, quer nos afastar de Deus, quer nos ensinar a termos orgulho. Ora, mas a sua posição social, e você vai fazer isso? Ora, mas não existe posição social na vida eterna. Não existe. Pelo contrário, é perigosa a posição social para você chegar lá, na vida eterna. Se você passar a amar mais a sua posição social do que a Deus, aí você nem vai chegar lá. Ela chega a ser até um tropeço. O dinheiro é um tropeço. O dinheiro ele tem que estar nos servindo, abaixo dos nossos pés, e não sendo o nosso Deus. O dinheiro que Deus coloca, permite que chegue diante da gente, nossas mãos, com o nosso trabalho suado, esse dinheiro tem que estar, ele vai ter que te servir, e não você achar ele o máximo, porque ele não é o máximo. É até perigoso perigoso de te afastar de Deus. O que é o se afastar de Deus quando você tem dinheiro? O que quer dizer isso? Como é que eu me afasto de Deus se eu não tenho? Porque o fato de você ter dinheiro em si não vai afastar você de Deus se esse dinheiro apenas te servir. Te servir para atender às suas necessidades e às necessidades do seu próximo. Bom demais. Ele não vai te levar. Ele só é tropeço quando você ama a ele de tal forma que você não quer nem compartilhá-lo com ninguém. Que ele tem que ser, ele tem que ficar guardadinho ali, porque sem ele, o que vai ser de você? Deixa eu te dizer, sem ele, você continua vivo. Vivo. Agora, sem Deus, é que você tem a morte eterna. Tá entendendo? Então, o dinheiro só serve para atender às suas necessidades e das pessoas que chegarem diante de você, que precisarem de você. Só serve para isso o dinheiro. Mas não vai te dar a vida eterna. E no momento em que você se tornar uma pessoa egoísta, que você quiser esse dinheiro só para você, pensando como é que eu faço para levar, não tem jeito de você levar. Se levar, ele vai apodrecer com o seu corpo. Vai ficar tudo podre. E se você deixar, você sabe que ele ainda vai trazer discórdia entre os herdeiros. Tem que preparar os filhos para receber a herança. Olha, vocês não se afastem um do outro, não deixem de se amar por causa desse maldito dinheiro que eu estou deixando para vocês. É um problema que esse dinheiro apenas sirva para vocês, mas não seja o Deus de vocês. Ainda tem que ensinar isso aos filhos. Então, por isso, a passagem que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque esse rico que ele fala é daquele rico que é ambicioso, egoísta, que só quer para ele. Mas quando essa pessoa que tem muito dinheiro conhece a verdade, a primeira coisa que vai acontecer, ele vai deixar de amar esse dinheiro como ele amava. Aí ele vai entender que ele se desprende desse dinheiro com mais facilidade. Porque ele vai fazer até um bom uso desse dinheiro. Não vai faltar para ele. Porque o Senhor, nosso Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele não vai deixar faltar porque você vai ajudar alguém. Mas você não deve pensar também em ajudar só para você ter esse dinheiro multiplicado. Porque Deus, ele quer o seu coração, a sua alma. Se você está fazendo, é por isso que ele diz quando você está dando uma esmola, que a outra mão não veja. O que ele quer dizer com isso é que se você está dando para suprir a necessidade daquela pessoa, que você sentiu um amor incondicional por aquela pessoa e está ajudando aquela pessoa, ali você está agradando a Deus. Mas quando você está dando só com o intuito de receber alguma coisa de volta,
você vai até receber essa alguma coisa de volta, que vai lhe servir só o tempinho que você está passando por aqui. Mas não tem galardão nenhum quando você está dando com este propósito contrário ao que Deus quer que você dê, da forma como Deus quer que você dê. Tanto que aquela viúva, Jesus Cristo disse que ela deu muito mais do que o que os outros chegavam no templo e deixavam ali, e entregavam a sua oferta. Ele disse que a oferta daquela viúva era maior do que a oferta de todos, e ela deu uma moedinha. E aí os discípulos, mas Senhor, como assim? Ficaram sem entender. E aí, como é que esse valor tão ínfimo que ela deu foi o valor que foi maior do que de todos? Ele disse, porque ela deu de tudo que ela tinha, e eles estão dando das sobras deles. Entendeu como é com Deus? O pensamento do Senhor é muito mais alto do que os nossos pensamentos. E nada fica escondido diante de Deus. Nada fica escondido. Mas o que eu quero dizer é isso, irmãos. Vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos obedecer. Jesus Cristo disse que fez aquilo para que eles fizessem também. Então vamos fazer aquilo que Deus quer que façamos? Tem tantas formas de lavar os pés uns dos outros. Se reconciliando, perdoando. Tão bom ser perdoado. Então vamos perdoar. Jesus é tão sábio que na oração que ele nos ensinou, ele disse, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aí ele amarrou. Ele, tudo bem, que nós devemos pedir perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tremendo Deus, viu? Oh, Deus tremendo. Então vamos praticar isso. Vamos nos perdoar mais. Vamos ver mais a dor do outro e nos sensibilizar com o problema do outro. Vamos, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Vamos refletir nesta mensagem. Jesus lava os pés dos discípulos. E diz isso. Vocês compreenderam o que eu fiz? Aí ele explicou. Em verdade, lhes digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém, irmãos? Que Deus abra os olhos espirituais de cada um de nós para entendermos exatamente o que Deus quis dizer com isso no dia de hoje. Amém.